Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro. Vamos dar sequência no nosso estudo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pedro 3, 8 diz assim: E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Irmãos, o tema de hoje, que Pedro aborda nesse trecho desta carta, é sobre a maneira como nós devemos nos portar com os nossos irmãos em Cristo. Isso principalmente nos momentos em que existe certa dificuldade, né, na coletânea, né, na junção das pessoas ali, como nós vemos ocorrer com aqueles irmãos. É provável que todos eles, ou pelo menos a maioria, tinha suas dificuldades justamente por conta dessa, né, dessa nova transformação que eles tiveram na vida deles, adquirindo essa nova religião. Naquela época não era bem vista. Nós vemos que Pedro vai falar justamente das virtudes que nós devemos ter, então, nesse momento, as atitudes que nós devemos ter para com os nossos irmãos. Bem como ele vai falar também sobre a maneira como nós devemos responder às injúrias e o mal que nos é feito pelas pessoas. Nós vemos que Pedro ele vinha falando, né, como nós devemos nos portar como cidadãos, depois como empregados, posteriormente como maridos e mulheres, e agora ele vai se dirigir a todas as pessoas, né, dizendo como nós devemos nos portar para com nossos irmãos na igreja e com as pessoas na sociedade que às vezes podem nos fazer algum tipo de mal. Uma das coisas que nós observamos logo de cara, no versículo 8, é que Pedro vai falar para eles serem de um mesmo, ou terem um mesmo sentimento. Uma das coisas que nós vemos sobre essa palavra aqui, ela tem o sentido de uma mente igual, né, ou um pensamento, uma opinião, ou uma ideia semelhante. Ela também pode ser traduzida como ter a mesma sabedoria prática aplicada na vida. Um dos motivos, né, que Pedro poderia ter utilizado essa palavra aqui é justamente a importância desse tipo de característica, né, nas pessoas que estão passando por dificuldade. Ter o mesmo propósito, o mesmo sentimento, para que justamente nós, como igreja, possamos passar por certos períodos da nossa vida. Agora, lendo esse versículo, né, esse termo especificamente, nós podemos, né, questionar o que significa exatamente isso. Né? Será que Pedro está dizendo que todas as nossas opiniões devem ser iguais, ou todos os nossos pensamentos devem ser exatamente o mesmo? Nós vemos que, né, isso é evidentemente que não. Nós sabemos que, em certo grau, nós devemos ter certas opiniões iguais, assim como alguns desejos semelhantes, mas isso não se aplica a tudo. Gostaria de meditar em algumas outras passagens que Paulo vai falar sobre esse mesmo tema. A primeira delas é em Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, versículos 5 e 6, diz assim: Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só pegando o contexto aqui, nós vemos que ali haviam pessoas com diferentes opiniões sobre um determinado tema, né, que era a respeito de se comer carne sacrificadas aos ídolos ou não. E Paulo vai falar que existiam os fortes, que eram aqueles que acreditavam que não havia problema em comer a carne sacrificada, e os fracos,
que eram aqueles irmãos que se escandalizavam por isso e acreditavam que não se podia comer. Paulo, ele tem uma opinião sobre o assunto. Ele fala que ele, né, concorda com os fortes, por isso que ele chama com eles de fortes, justamente por eles estarem corretos nessa questão. Mas mesmo assim, nós vemos que ele estando forte, ele não fala ou não procura argumentar contra aquelas pessoas que têm esse tipo de pensamento, né, sobre os fracos não comerem. Antes, ele exorta os fortes a terem essa compaixão para com seus irmãos, a poderem, né, ali fazer algum tipo de exercer algum tipo de misericórdia, sabendo da fraqueza daqueles irmãos. Nós vemos isso quando ele fala aqui no versículo, né, ter o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Justamente porque Cristo Jesus, ele padeceu por nós, né, e tomou o nosso lugar por causa das nossas fraquezas, né? Então ele se sujeitou, né, à sua grandeza, à sua liberdade, para auxiliar nós que somos fracos. Então, dessa mesma maneira, aqueles irmãos que eram fortes deviam, né, saber das limitações de alguns irmãos e procurar, assim, não ferir a consciência do seu irmão ou escandalizar o seu irmão. Então, né, nós podemos pensar se existe esse tipo de liberdade, né, de nós termos diferentes opiniões acerca da palavra de Deus. Nós vemos que isso não ocorre em todas as ocasiões, né? Nós vemos que havia um motivo específico para isso poder ocorrer, né? E por que o sentimento de misericórdia era mais importante do que estar correto em determinada questão da Bíblia. Mas existem certos fatores, né, ou certas questões de interpretação ou de conhecimento que nós devemos ter o mesmo pensamento, todos nós devemos concordar. Nós temos isso na carta de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Eu vou fazer a leitura. Diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Então, novamente, aqui nós temos opiniões diferentes, né? Aqueles irmãos estavam, uns dizendo que era de Paulo, outros estavam dizendo que era de Apolo. E Paulo aqui vai falar justamente que era necessário que todos eles tivessem a mesma opinião acerca desse assunto, né? Que todos eles eram, na verdade, de Cristo, e que era para Cristo que eles deviam olhar. Então, nós vemos um pensamento errado que deveria ser corrigido, né, irmão? Justamente porque aquele pensamento fazia com que as pessoas discutiam entre si e causava tensões. Outro texto também é Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2, nós não vamos ver, mas lá também nós vemos que Paulo vai usar o mesmo tipo de termo ali, se referindo à unidade que nós devemos ter. Naquele contexto ali, o sentido é justamente uma mesma motivação que nós, como crentes, deveríamos ter, né? Nós vemos ali, né, então, Pedro aqui na carta, ele meio que concorda com aquilo que Paulo está dizendo nas suas outras cartas, né, quando ele fala que nós devemos ter um mesmo objetivo, uma mesma crença, uma mesma motivação. Isso é importante porque nós sabemos que, né, em momentos onde existem conflitos, se as pessoas ali de determinado grupo elas divergem de opiniões, divergem de sentimentos, não têm o mesmo propósito, como uma igreja deveria ter o propósito de pregar o evangelho, de crescer em santidade uns para com os outros, né, e auxiliarmos, né, no na nossa santificação. Se esses propósitos começam a ser diferentes, cada um tem o seu objetivo de ficar rico, de ficar mais famoso, ou sei lá, de percorrer a sua vida aqui nessa terra como uma pessoa sem propósitos relacionados à palavra de Deus. Então, evidentemente que qualquer tipo de circunstância que vai atacar a igreja, as pessoas ali na igreja, vai fazer com que haja divisão, dissensão, e aquele ponto ali de pregação, aquela igreja, não resista, né, a esses momentos de dificuldade. Então, por isso é importante essa questão de nós termos esse mesmo sentimento, principalmente relacionado aos nossos desejos, né, em servir a Deus, em crescermos em santidade e pregar o Evangelho. A segunda palavra aqui é compassivos, e ela tem um sentido de entender o sofrimento do próximo. Significa que nós devemos, então, saber, né, como o irmão está se sentindo em determinado sofrimento, né, compartilhar o mesmo sentimento de sofrimento de uma pessoa. Hoje a gente usaria o termo empatia para descrever esse tipo de virtude.
que é justamente algo que, né, nós devemos procurar obter, né? Não é algo que nós devemos esperar que aconteça naturalmente, né? Como se fosse algo do nosso coração. Automaticamente nós procurarmos nos colocar no lugar de outra pessoa, mas algo que nós devemos exercitar, né, irmãos? Um exercício que faz com que nós, né, colocamos a nossa mente para trabalhar, né? E pensar no nosso irmão ao invés de pensarmos sempre em nós mesmos. Uma coisa que isso traz, né, ou gera em nós, né, é que ela não parte apenas de, né, não permanece apenas no sentimento, nos pensamentos, mas existe certo incômodo, né, em perceber o sofrimento de outra pessoa e acabamos que esse incômodo faz com que nós hajamos de alguma maneira, né? Se nós nos sentimos incomodados com a dor de outra pessoa, a tendência é com que nós façamos algo por essa pessoa. O próximo termo é um sinônimo disso. Nós vamos pular o amando os irmãos, vamos para o entranhavelmente misericordiosos, depois nós voltamos para o amando os irmãos, tá? Porque é um termo muito semelhante, né? Ele diz misericordiosamente, entranhavelmente misericordiosos. Essa aqui é uma maneira que o tradutor usou para descrever uma palavra só. As palavras significam justamente esse sentimento no íntimo, né? Quando nós sentimos a dor que outra pessoa está sentindo. Então, se uma pessoa está passando fome, é como se nós estivéssemos passando fome. Se ela está com dificuldades emocionais e coisa do tipo, nós sentimos essas mesmas dores, né? Existe uma passagem em Hebreus que vai falar a mesma coisa. Hebreus capítulo 3, versículo 3, diz assim: Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Então nós vemos aqui o autor de Hebreus falando para lembrar, né, justamente esse exercício de lembrar das pessoas que estavam passando por dificuldade, né, os irmãos daquele momento estavam presos ou que estavam padecendo. Então nós percebemos que não é algo que nós devemos esperar, né? Não é uma virtude que Deus nos fala como se nós nascêssemos com ela, mas que nós podemos exercitar. Outra palavra aqui, a próxima palavra, é a palavra afável. Né? No português, se nós formos ver o significado dessa palavra, ela tem o sentido de uma pessoa amável, né? Uma pessoa carinhosa, coisa do tipo. Mas o termo original, ela tem um sentido de uma pessoa que aplica, né? Ela tem uma sabedoria prática e é humilde. É como se nós demonstrássemos a nossa humildade através daquilo que nós fazemos. Então, o autor provavelmente achou essa palavra afável como sendo a mais próxima, né, de demonstrar uma pessoa humilde. Ela acaba agindo de maneira diferenciada para com seus próximos, com o seu próximo. Então, ela vai falar de uma maneira diferente e ela vai agir de uma maneira diferente. Então, essa é uma atitude muito importante, né, uma virtude muito importante, né? Se nós formos humildes, isso irá se demonstrar, né? E realmente, quando nós estamos, né, em algum tipo de dificuldade, nós queremos pessoas humildes do nosso lado, não pessoas arrogantes. E por último, irmão, deixei por último o amando dos irmãos. Esse é um ponto bastante mencionado aqui nessa carta. Nós vemos que Pedro vai falar isso no capítulo 2. Na verdade, no capítulo 1 para o 2, sobre nós amarmos, né, sem hipocrisia, né, aquele amor sincero pelos nossos irmãos, não um amor hipócrita, apenas de aparência. Então nós vemos que, não só aqui, mas também no capítulo 2, um pouco mais à frente, ele vai falar novamente sobre isso. No capítulo 4, ele vai novamente falar da importância do amor, né? Sobretudo tem ardente amor um pelos outros. Então nós vemos Pedro colocando nessa característica de amar os irmãos como sendo algo essencial para a vida de uma igreja. Né? Uma das coisas que nós observamos é que realmente, de períodos de dificuldades, uma das coisas que nos auxiliam a passar por esse momento são pessoas que nos amam por perto, né? Elas nos suportam nesses momentos, se transmitem coisas boas, esperanças para nós, e por isso nós conseguimos superar diversas dificuldades. E outra coisa também importante a respeito dessa característica do amor fraternal é porque a Bíblia ela vai falar sobre como isso é uma luz, né, para o mundo, como demonstra uma luz nós transmitimos ao mundo, né, como sendo nós imitadores
de Jesus Cristo. Nós vemos isso em João, capítulo 13, versículo 35. Jesus vai falar sobre isso, dizendo assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, como as pessoas reconhecem que nós, temos algum tipo de relacionamento com Jesus Cristo? Através do nosso amor, né? Os discípulos ali amando uns aos outros, eles poderiam demonstrar de quem eles eram servos, né? Demonstrar então assim que eles eram luz, assim como Jesus Cristo é luz nessa terra. Isso nós vemos que está bem concordo com tudo aquilo que Pedro vem falando sobre a importância de, mesmo nesses momentos, nós procurarmos ter zelo pelo nosso testemunho perante o mundo, né? Fazendo com que o mundo não nos veja como algo nocivo ou algo do tipo, mas que as nossas atitudes possam atraí-los a Deus de alguma forma. E continuando aqui no versículo 9 a 12, aqui nós temos uma transição, então, do contexto aqui que Pedro vai falar. Se nós formos, pensar para parar sobre quem está se referindo, se é a nossa atitude para com os irmãos da igreja ou se é a nossa atitude para com qualquer pessoa ou os ímpios exclusivamente, nós vamos ver que poderiam ser ambos, né? Se nós formos continuar nos versículos 13 em diante, parece muito mais que ele vai começar a falar sobre aquilo que os ímpios poderiam fazer contra nós, né? O mal que eles poderiam fazer contra nós, bem como, a maneira como nós glorificamos a Deus através de permanecermos fiéis e benignos para com essas pessoas. Mas se nós formos parar, para observar também, isso continua bem com o versículo 8, falando sobre os irmãos. Como essa característica de não tornar o mal por mal seria importante também entre nós, irmãos. Por quê? Uma coisa que eu pensei é que justamente em momentos de dificuldades, talvez o nível de irritabilidade das pessoas, o grau de estresse talvez seja tanto que nós vamos ter que suportar algum tipo de dolo do nosso irmão, algum tipo de dano ou algo do tipo. Então nós vamos considerar como sendo, uma virtude aqui de não praticar o mal, não revidar com o mal, como sendo direcionada tanto aos nossos irmãos em Cristo, como sendo direcionada às pessoas que não são crentes. Nós vemos que esse ensino aqui é bem difundido já no Antigo Testamento. Nós iremos meditar em 2 versículos sobre esse tema, que é Levítico, capítulo 19, versículo 18. Diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E o outro é Provérbios 20, 22. Diz assim: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Então, 2 coisas que nós vemos aqui é que ocorre injustiça contra as pessoas, E aquilo que Deus está nos ensinando é como nós devemos responder a essas injustiças, Nós devemos, não procurar o mal da pessoa, não responder com o mesmo grau de mal. Nós não podemos revidar, mas como nós vemos aqui, esse tipo de atitude de revidar, de pagar o mal com o mal, demonstra falta de amor. Nós vemos aqui, no primeiro versículo que nós lemos, isso demonstra que nós não amamos o nosso irmão. E no segundo versículo que nós lemos, nós vemos que isso demonstra uma falta de sabedoria. A atitude correta é esperar na justiça de Deus, na provisão de Deus. Nós vemos também que esse tema é muito ensinado também por Jesus Cristo. Nós iremos meditar em um versículo sobre isso também, que é Mateus 18. Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35. Eu não vou ler o trecho inteiro, mas aqui nós vemos que Jesus está com seus discípulos ali. E Pedro questiona Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão, até 7? Jesus responde que não 7, mas até 70 vezes 7. Isso significa que não existe limites, Sempre que nosso irmão fizer algo contra nós, nós devemos perdoá-lo. Depois Jesus vai começar a contar uma parábola. Nessa parábola ele diz sobre um servo que devia 10.000 talentos ao seu senhor. E ele chegando ao seu senhor implorando por
misericórdia, né, para que ele não fosse preso ou coisa do tipo. Ele roga que o seu senhor, né, permita com que ele consiga arrecadar o dinheiro e pagar a dívida, e o senhor dele perdoa esses 10.000 talentos. Aí depois esse mesmo servo ele sai e vai procurar um outro servo. Chegando nesse servo ele começa a cobrar 100 denários a esse servo, né? Algumas versões está escrito como dinheiros. E cobrando esses 100 denários, não, né? Ele faz a mesma coisa, o outro servo pede por misericórdia, pede para que ele perdoe essa dívida, dê mais algum tempo para ele, né, pagar tudo que ele devia. Mas esse servo, ele não perdoa essa dívida, antes faz o mal contra o seu próximo. E é interessante nós vermos a diferença, né, de valores aqui que é colocado. É muito difícil ter o cálculo exato, é muito variável a questão de quanto vale um talento, ou quanto vale um denário. Mas eu fiz um cálculo mais ou menos para os irmãos terem uma noção. E considerando, né, que um talento seria aproximadamente 3.000 denários, né, que é a menor quantidade que eu observei lá. E um denário equivalia a um dia de trabalho. Então, a menor soma, né, os 100 denários valiam 100 dias de trabalho. Aqueles 10.000 talentos fariam mais de 80.000 anos de trabalho. Então, essa seria mais ou menos a proporção, a diferença ali de dívida que foi perdoada e da que não foi perdoada. E qual que é o ensino dessa parábola? É justamente mostrar o quanto Deus nos perdoou comparado àquilo que muitas vezes nós não perdoamos os nossos irmãos, né? Às vezes nós pensamos, se formos parar para refletir o perdão de Deus e aquilo que muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar, alguma ofensa ou algum tipo de dano que nos foi causado, nós vemos que realmente nós somos falhos nessa questão. Uma das coisas que nós podemos pensar, né, por que nós, né, nos sentimos tão ofendidos ou tão machucados a ponto de não perdoar, né? Será que nós somos mais importantes que Deus? Será que as ofensas dirigidas contra nós são mais graves que as ofensas que nós fazemos contra Deus? É evidente que não, né? O grau de santidade de Deus é infinitamente superior. Por isso é muito mais danoso, né, se ofender a um Deus santo do que a nós. Então é algo que nós devemos observar, né? Essa capacidade de Deus nos perdoar, ter nos perdoado em Jesus Cristo, e olhar para nossos irmãos, né, os nossos semelhantes da mesma forma. Nós vemos que o fim daquele servo lá que não perdoou, não seguiu o exemplo do seu Senhor, foi ser entregues aos atormentadores. Nós vemos que os cristãos são chamados a perdoar assim como Deus os perdoou. E aqueles que não perdoam são as pessoas que demonstram não ter sido salva, não ter sido perdoada por Deus. Aqueles que obedecem, né, aqueles que demonstram essa atitude de perdoar são aqueles que, como Pedro fala aqui, têm aguardam a essas pessoas uma bênção, uma herança. Depois Pedro vai fazer uma citação de Salmos, capítulo 34, versículos 12 a 16. Vou ler aqui o versículo de Salmos 34. Diz assim: Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar o engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor é contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Qual que é o ponto de Pedro aqui em citar esses salmos aqui, né? Nós vemos que o ponto é justamente sempre que nós fazemos o mal, seja por algo, né, que parte de nós primeiramente, ou seja, por uma reação que nós temos ao mal que nos foi feito, se nós, né, agimos dessa maneira maldosa, se nós revidamos, se nós procuramos a vingança, nós somos considerados por Deus como malfeitores. Então, é justamente essa característica de não revidar, né, de não procurar o mal antes, procurar o bem, antes procurar a paz, que é a característica correta, a maneira correta de se tratar algum tipo de ofensa. Nós vemos que
Pedro vai colocar algumas coisas, né, citando lá Salmos, algumas características, né, algumas atitudes que nós devemos ter para sermos pessoas boas, né, a maneira correta de se revidar o mal. A primeira delas é referente à nossa língua. Refrear a língua e os lábios não falar engano. É uma característica que nós vemos bastante na Bíblia, a importância de nós sabermos controlar aquilo que nós falamos. Nós vemos que Tiago vai falar isso como sendo uma característica muito difícil de se fazer, né? A língua é como fogo e ela é muito venenosa. E justamente momentos em que nós estamos, né, naquele fervor das nossas emoções, é que nós falamos as maiores besteiras. Então, uma maneira de nós aplicarmos isso, né, de deixar de responder alguma ofensa com outra ofensa, seria justamente nos calarmos, né? Principalmente quando o nosso sentimento é de vingança, quando o nosso pensamento é sempre de ódio perante alguma pessoa que nos faz algum tipo de mal. Nossa atitude deveria ser de silêncio. Deveríamos então, né, uma maneira de aplicar seria buscar a paz, né, buscar sempre ter uma postura de perdão para posteriormente, aí sim nós falarmos alguma coisa ou respondermos de alguma forma aos nossos ofensores. Né, uma coisa que ele fala também é que lábios que falam engano, né, seria justamente uma característica de distorcer a realidade. Nós fazemos isso de diversas formas. Uma forma é quando nós aumentamos a maldade de outra pessoa, quando nós falamos que ela é mais má do que aquilo que ela realmente é, tão mal que ela nos fez por conta disso, que ela é aquilo outro. Ou nós vemos algum tipo de virtude nas pessoas, nós tentamos diminuir essas virtudes, então minimizamos essas qualidades. A mentira ela pode se manifestar de várias maneiras. Nós vemos que realmente isso não provém de um coração sábio, né? Esse tipo de atitude. Outra coisa que ele fala, versículo 11, é: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Nós vemos aqui a procura pela benevolência, né? A procura pela pacificidade aqui, como sendo algo inteligente de se fazer, né? Uma pessoa que ela tem que controlar, né, os seus ânimos, sua raiva, seu sentimento de vingança, ela tem que procurar lembrar daquilo que Deus fez por ela, lembrar de como ela deve agir nesses momentos, para depois fazer, né, inclusive o contrário daquilo que a pessoa fez, procurar servir, procurar demonstrar amor, procurar abençoar as outras pessoas. E por último, ele vai citar, né, o final do versículo aqui de Salmos, versículo 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então nós vemos aqui como Deus age, né, perante as nossas atitudes. Será que as nossas atitudes elas são bem vistas por Deus quando nós fazemos o bem? Quando tudo ao nosso redor coopera para que nós façamos o bem? Quando as pessoas são boas para com nós? Evidentemente que sim. Mas da mesma forma, né, quando tudo vai mal, né, quando as pessoas ao nosso redor, na verdade, querem o nosso mal, prejudicar-nos, Deus ainda espera que nós sejamos bons, né? Se nós formos seguidores do mal, pagarmos com a mesma moeda, Deus irá nos ver como pessoas más. Deus não vê, Deus não olha, não se atenta às pessoas más, ruins. Como nós vemos aqui, Deus está atento às orações daqueles que são justos, daqueles que são bons. Então nós devemos observar esses ensinos aqui e saber que Deus, né, Ele espera que nós sejamos bons em perdoar os nossos irmãos, prontos a perdoar os nossos irmãos. Espera que nós sejamos pessoas que não procuram vingança e não respondem o mal com o mal. Então, irmãos, para concluir aqui esse texto, nós vimos algumas coisas, né, que nós devemos considerar quando nós estivermos nos relacionando uns com os outros, bem como nós estivermos nos relacionando com outras pessoas de fora que possam nos fazer algum tipo de mal. A primeira delas é a questão da unidade que nós devemos ter, né, em propósitos, em sentimentos, em algumas opiniões. Isso justamente quando se refere a serviço de Deus, né, quando se refere ao crescimento de nós como corpo de Jesus Cristo, a salvação de almas.
Nós vimos a importância de nós sabermos nos colocar no lugar de outras pessoas, sabermos, né, padecer juntamente com nossos irmãos. Como também nós vimos a importância da humildade, né? Nós temos um coração humilde para com nossos irmãos e agir, né, de maneira condizente com essa humildade. Como também nós vimos a importância, né, de nós conhecermos o perdão de Deus, a maneira como Ele nos perdoa, para que nós possamos, assim, perdoar também aqueles que nos ofendem, né? Sempre respondendo mal com o bem e não ao contrário. Essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Espero que Deus possa nos abençoar com ela.